pessoal, o que é muito importante a gente ressaltar aqui? Que os hábitos, eles são muito importantes, tá? São fundamentais, tá? E se você perdeu, então vai lá, assiste como eu falei depois que terminar a live para você não perder nenhuma dessas aulas, tá? Então, se você assistiu as lives e você tá junto comigo nessa sessão que a gente vem tendo, né? Você deve ter visto que os hábitos, eles são muito importantes, tá? Eles são muito úteis para nossa vida, para o nosso dia a dia, para nossa rotina, tá? Bem como para nossa evolução. Então a gente vai entender, a gente tem entendido e a gente começa a perceber também que o nosso cérebro, ele precisa economizar para investir, tá? Então, como assim? Ele precisa fazer economia, né, de algumas questões do dia a dia, de algumas sequências nossas do dia a dia, para investir no que é mais importante, tá? E aí surgem os nossos hábitos. Mas como assim, né? Como que ele vai produzir para investir em outras coisas? Sim, então a gente viu na semana passada que a gente se ocupa muito dos hábitos, tá? Para que a gente possa pensar em outras coisas. E a gente deu alguns exemplos falando na questão do dirigir, né? A gente deu alguns exemplos falando na questão da gente escovar os dentes, que é tudo comportamentos automáticos nossos. E com isso a gente consegue pensar em outra coisa, a gente consegue se organizar para outras coisas, tá? Então, a gente vai entender também, pessoal, que os nossos hábitos, tá? E hoje a gente vai falar principalmente sobre isso, né? A gente vai entender a força que esses hábitos, eles têm, tá? E como que eles podem interferir, então, no nosso processo de emagrecimento, quando se trata de um processo de emagrecimento, tá? Então, a gente vai entender como que eles interagem e a força que eles têm, tá? Então, se você conhece alguém que daqui a pouco se beneficiaria desse assunto, manda para essa pessoa, compartilha com uma amiga, compartilha com uma vizinha, né? Ou com aquela pessoa que você acha que precisa estar ouvindo sobre isso, tá? Então, para a gente entender sobre o poder dos hábitos, o poder que eles têm sobre nós, porque sim, os hábitos, eles têm poder sobre nós, tá? A gente precisa entender, pessoal, que o grande problema principal é que o nosso cérebro, a nossa cabecinha, né, lá dentro, não consegue distinguir quais hábitos são bons, né, quais hábitos são saudáveis e quais hábitos que são ruins, né? A gente sabe que existem hábitos bons, hábitos ruins, mas o nosso cérebro em si ele não consegue distinguir, tá? E aí, dessa forma, nós, enquanto seres humanos, nos colocamos numa sinuca de bico, tá? Por quê? Pensa aqui comigo um pouquinho, né? Se os hábitos são as grandes forças que nos impulsionam, tá? Que ajudam a nos empurrar para frente, que ajudam a empurrar a humanidade para frente, e ao mesmo tempo eles restringem milhões de pessoas, tá? Como? A viverem uma vida com uma saúde deficiente, né, acima do peso, com hábitos saudáveis ruins, tá? Então, os nossos hábitos, pessoal, eles têm muita força diante disso, né? Tanto que, por conta deles, a gente muitas vezes acaba ignorando regras, né? A gente se sabota. E o que é mais importante, né? Vocês não concordam que a gente muitas vezes sabe o que fazer, mas não consegue seguir, a gente acaba se sabotando muitas vezes, principalmente quando a gente fala de um processo de emagrecimento? Bom, eu sei o que eu preciso, eu tenho o passo a passo, mas mesmo assim eu me saboto, né? Quem aí nunca se sabotou? A gente sabe que a gente vive se sabotando, né? E são esses hábitos ruins, né? Que têm mais força do que nós, que muitas vezes acometem nós a irmos nos sabotando no dia a dia, tá? E pessoal, assim, eu sei, você com certeza sabe, tá? Todos nós sabemos que a obesidade é uma doença, que o excesso de peso é uma doença que traz malefícios. Já foram faladas aqui milhões de vezes sobre isso e a gente ouve todo dia, se a gente for olhar no noticiário, se a gente for ver, né, quando se trata de saúde, que a obesidade é uma doença, né, hoje já caracterizada,
Mas mesmo assim, pessoal, né? A gente sabe que a obesidade é uma doença, a gente escuta, né? A gente sabe que pode levar à morte, que prejudica a saúde, que prejudica as nossas relações, e mesmo assim é tão difícil, a gente, né, não consegue seguir adequadamente aquilo que seria certo para nós, né? Quantos de nós, eu me pergunto, daqui a pouco você pode se perguntar, né? Será que eu não estou preso nesses hábitos? Ou quantos de nós não estamos presos nesses hábitos tão ruins, né? Sejam eles hábitos alimentares, que é aqui o intuito da gente falar, sejam eles hábitos físicos, hábitos emocionais, né? Hábitos que não são saudáveis. Quantos de nós não estamos presos dentro disso? E a gente não percebe, né? E se a gente for pensar também assim, pessoal, será que aquelas pessoas que são acometidas, né, com excesso de peso, com obesidade, que têm dificuldades, né, para emagrecer, será que elas gostam daqui a pouco de ser alvo de chacota, de ser chamado de preguiçoso, ou de que não tem vontade, ou de que não consegue emagrecer? Será que essas pessoas elas não gostariam de comer ou beber sem ser compulsivamente, né? Vamos dizer assim, uma forma adequada para ter uma vida saudável? Será que essa pessoa deseja isso ou é o inverso? Né? É de se pensar que sim, né, pessoal? É de se pensar que há um desejo pela mudança, né? Que há vamos dizer assim, algo interno que puxa as pessoas para uma melhoria de vida. Porém, né, para que isso se torne, vamos dizer assim, lá na frente um processo que se concretize, né, se torna muito necessário a gente entender a força que esses hábitos têm e a força com que eles nos pressionam, tá? Então, a gente precisa entender que ao mesmo tempo que eles nos movem, eles nos tiram, vamos dizer assim, do nosso cantinho lá, da nossa estabilidade, eles também muitas vezes nos paralisam e nos sabotam, tá? Por quê? Por causa dessa força que eles têm em nós, tá? Então, pessoal, os hábitos, tá? Eles são muito importantes, muito. Então, são como pilares. Imagina lá uma construção, são pilares na construção do nosso comportamento. Se eu desejo ter um comportamento assertivo, saudável, eu preciso fazer com que esses pilares meus sejam fixos, sejam fortes, sejam reforçados, né? E nós, pessoal, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, nós somos resultado dos nossos comportamentos, tá? Então, se a gente é resultado dos nossos comportamentos e os hábitos são pilares na construção desses comportamentos, então a gente precisa entender que a gente precisa reforçar os pilares para que a gente lá, né, tenha resultado naquilo que a gente deseja nos nossos comportamentos. Sabe por quê? Porque não adianta você fazer certo uma vez, 2 vezes, tá? Por exemplo, assim, fui caminhar hoje pela manhã. Fui caminhar hoje pela tarde, ou eu caminhei 2 vezes nessa semana e daí na semana que vem eu não vou mais, ou na semana que vem eu não vou mais caminhar pela manhã, eu já desisto. Vocês entendem isso? Então não adianta você fazer certo uma vez, tá? O sucesso, a construção desse comportamento, desses hábitos saudáveis, está relacionada a pequenas atitudes diárias, tá? Que favorecem as nossas metas lá no final, tá? Então, todos os dias a gente deve fazer pequenos movimentos que vão incumbir lá naqueles hábitos nossos, ou seja, vão fortalecer os pilares para que a partir disso se tornem os nossos hábitos fixos, os nossos hábitos sejam fortes, sejam concretos, e aí o nosso comportamento vai mudar, tá? Mas se a gente não fazer todo dia, né, ter aquela atitude de fortalecer aquele pilar, a gente não vai ter resultado, tá? Então, nós somos resultado do nosso comportamento, e sem um pilar forte, o nosso comportamento também não vai ter resultado, tá? Então, a gente precisa fortalecer principalmente esses pilares. O que eu quero, o que eu busco, né? Quais são as vantagens disso para mim, e assim, a partir disso, todos os dias, incluir na minha rotina algo que vai me levar lá no fim, né, para o meu objetivo final. Tá?
tá? Então, eu já falei aqui e vou falar de novo. Não adianta a gente chegar, a gente se propôs a daqui a pouco perder peso em tanto tempo e chega lá um mês antes e eu apenas vou começar. Não adianta. Então, todos os dias eu preciso incluir dentro da minha rotina, né? Para fortalecer esses pilares, para que assim eu inclua isso dentro de um comportamento, ou seja, faça um hábito mais saudável, tá? Então, o que é importante aqui, principalmente, pessoal? Constância e consciência, tá? Duas palavras bem fundamentais. Então, prestem atenção, gravem essas duas palavrinhas. Constância e consciência, tá? Palavras-chave. Hoje, se a gente for ver, já possuem muitos estudos, tá? Que referem que a gente vive 90 ou 99% do nosso dia no automático, como se fosse num piloto automático, tá? Ou seja, inconsciente, tá? Então, a gente não presta atenção no nosso dia a dia, em o que nós fazemos, nas nossas atitudes, né? A gente daqui a pouco tá comendo, assistindo TV, mexendo no celular, respondendo alguém e conversando com a família, isso tudo na mesma hora, né? A gente não para apreciar aquele alimento, né? Ou daqui a pouco, numa caminhada, em vez da gente poder aproveitar aquele ambiente, né? Prestar atenção naquelas sensações, a gente bota o fone de ouvido e a gente, né, não percebe também, a gente vive no inconsciente, né? Então, a gente vive num automático, tá? Mas isso, pessoal, não é motivo de desculpa, tá? E sim de estímulo. Para quê? Para a chamada da consciência. A gente precisa se tornar mais consciente, pessoal. Se a gente não se tornar consciente das nossas atitudes, que a gente é um ser pensante, dos nossos comportamentos, do nosso dia a dia, da nossa rotina, então, a gente não vai ter consciência e não vai conseguir buscar mudanças, tá? Então, eu preciso ter consciência. Então, isso é importante, essa parada de olhar, né? Olhar para dentro de si, olhar quais são os seus hábitos, a sua rotina, de repente escreva, né? Pega lá um papel, uma caneta, escreva qual é a tua rotina diária. Será que você já parou para avaliar isso? Será que é casa, trabalho e casa? Ou quais são as minhas atividades de lazer, as minhas atividades para minha saúde, como eu tenho cuidado da minha comida? Escrevam, e aí vocês vão ter, vamos dizer assim, algo mais plano para estar avaliando também, tá? Então, quando a gente escreve, na escrita fica mais fácil a gente conseguir evidenciar. Então, escrevam se vocês têm dificuldade, avaliem a rotina de vocês, e a partir disso, busquem, né, mais consciência para estar observando o que vocês precisam mudar, o que é necessário fazer, o que eu preciso incluir, o que talvez é necessário retirar, tá? Então, tudo começa por aí. Primeiro de tudo, consciência e depois constância nas atividades que a gente for fazendo ao decorrer do tempo, tá? Mas vocês aí que estão me ouvindo, me diz uma coisa aí. Por acaso vocês conhecem alguém que é refém de si mesmo, que é refém desses hábitos não saudáveis, que acaba se deixando, que acaba se sabotando sempre? Ou talvez mesmo você seja refém de si mesmo, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de habilidade, de treinamento. Eu já fui refém de mim mesmo, num passado não muito distante, né? Então, isso é normal acontecer. Mas a partir do momento de, como eu falei, que a gente toma consciência que essas atitudes estão nos levando a um comportamento ruim, aí a gente começa a fazer mudanças, né? Isso começa a ser um estímulo para a mudança, tá? Então, se você é uma dessas pessoas vivendo nessa sombra desses hábitos ruins, ou se você conhece alguém, né, por acaso, que é refém de si mesmo, a gente precisa entender que a gente precisa começar a mudar, que precisamos traçar pequenos passinhos para ter resultados lá no final, tá? Por isso que quando a gente percebe, já é algo bem importante, isso é necessário. E aí entra algo bem importante também, pessoal, tá? Que é a necessidade, né, da gente observar dentro de um âmbito maior, que a gente fala de hábitos, mas que existem diferentes tipos de hábitos, tá? E isso é importante porque a gente vai entender que os nossos hábitos individuais, eles vão sofrer bastante influência,
tá? Influência de hábitos coletivos também. Então a gente precisa perceber que os nossos hábitos são importantes, eles são fundamentais, eles são nossos, a gente precisa ter consciência deles, mas que eles podem ser influenciados por hábitos coletivos, tá? E é isso aí. Com o passar do tempo, as nossas atitudes individuais vão se adaptando às regras de hábitos coletivos, tá? Que podem ser grandes amigos ou grandes inimigos. E isso serve para qualquer área da nossa vida, né? Se você se olhar dentro de um âmbito de trabalho, né? Onde daqui a pouco você já está um certo tempo trabalhando e talvez você foi se adaptando àquele ambiente, aquelas regras, os hábitos em que aquele ambiente induziu para você. A família é um ótimo campo para a gente observar isso, né? Se você já morou sozinho ou já morou em família, né? Você sabe o quanto muda, o quanto a família influencia nos nossos hábitos, na mudança, né? Enquanto a família impõe essa mudança. Então, quem aí se identifica dentro desses âmbitos, assim, e tem vários outros âmbitos, né? Mas quem que consegue perceber o quanto esses ambientes favorecem para que a gente adquira outros hábitos, né? Que a gente vá agregando hábitos que são daqui a pouco de outras pessoas também. Se eles são ruins, daqui a pouco a gente vai estar com hábitos ruins, tá? E aí eu vou falar dos hábitos sociais, tá? Um exemplo bem simples, tá? Por acaso, se vocês já viajaram para outro país, tá? Ou para outro estado, daqui a pouco até uma cidade diferente, né? Talvez vocês já tenham notado que principalmente, assim, a gente fala em outros países, né? Mas dá para falar aqui perto também, né? Que às vezes se fazem coisas e que nós não fazemos e vice-versa, né? Que a gente faz e eles não fazem, tá? Ou até dentro do nosso meio familiar, a gente às vezes faz coisas em que daqui a pouco na outra família não faz assim, na nossa família é assim, né? Então é diferente, tá? Mas o que nós percebemos, tá? É que quando a gente muda o local, muda o ambiente, a gente percebe com mais facilidade esses hábitos sociais, tá? E aí, esses hábitos sociais, eles ficam identificados de acordo com a cultura, com o ambiente de cada povo, tá? E ele é passado muitas vezes de geração para geração. E esses hábitos, galera, eles são derivados de vários fatores, sejam eles ambientais, históricos, né? Genéticos, culturais, que passam de família para família, tá? Então, esse é um exemplo de hábito social, tá? E um exemplo, assim, de mudança de cultura, se a gente for falar em questão de hábito, na mudança deles, e uma mudança de cultura que foi muito bem implantada e muito bem sucedida, é a exemplo da regra do uso do cinto de segurança, né? Antes o cinto não era utilizado, então quando não tinha obrigatoriedade, por exemplo, né? Então muitos resistiam, alguns não queriam, diziam até que não seria, né? Que essa regra não entraria, pois bem, a regra entrou e hoje é necessário, tá? Então hoje vamos dizer assim que pelo menos 80% assim da população utiliza o hábito meio automático, né? De pôr o cinto. Sentou no banco do carro, nem percebi, já botei o cinto. Eu sou assim, né? Eu sento, primeira coisa, eu coloco o cinto. Quando eu olho para pôr o cinto, às vezes eu já tô com o cinto, tá? Então, esse é um exemplo de cultura, uma regra que foi implantada e que foi bem sucedida, tá? Então, por que esse exemplo, pessoal? Porque muitas vezes, para a gente mudar algo cultural, né? Algo que está implantado, a gente precisa ir aos pouquinhos colocando outras regras, né? E sim segui-las. E aí isso se torna automático, né? Então a gente precisa entender que exemplos assim, eles nos mostram que a forma mais certa da gente garantir o sucesso naquela construção, daqueles pilares, segura daqueles hábitos, é aderir e educar-se diariamente, né? Então segue aqueles mesmos passos. Todos os dias eu preciso estar fazendo coisas que vão fortalecer o meu objetivo final. Do contrário, as minhas mudanças não são sustentáveis.
Então não adianta eu ir caminhar uma vez na semana, não adianta eu ir caminhar 2, não adianta eu caminhar a cada 15 dias, eu preciso todos os dias fazer coisas que vão influenciar isso, até que o meu cérebro entenda e coloque isso dentro da rotina, e que isso não seja mais algo ruim para mim, né? E aí quando você faz e você consegue todos os dias, é 1-0 para ti, né? Não é 1-0 para daqui a pouco para falta de vontade, né? Ou para preguiça. Então a gente precisa entender que a gente precisa, por mais que seja difícil, fazer essa força, porque o hábito de não querer fazer vai fazer mais força contra nós, tá? E aí entra uma parte bem importante também, tá? E que nós não podemos falar dos hábitos coletivos, esses hábitos, né, mais culturais, enfim, organizacionais, sem falar de um hábito que é muito importante. Quem está me acompanhando aqui, eu tenho certeza que vai se identificar, que são os hábitos familiares, tá? Já que a nossa família é como se fosse uma pequena comunidade nossa, né? A gente está inserido num meio e que, sim, né? Se daqui a pouco se classifica como uma comunidade, tá? E eu vou falar aqui, pessoal, que eu escuto de diversas pessoas, tá? De muitas pessoas, falando que não conseguem mudar porque fazem parte de uma família que tem hábitos que não são saudáveis. Tem alguém aí que fala que vem de uma família que já tem uma tradição cultural, onde precisa ter isso, onde precisa ter a mesa sempre cheia, onde precisa ter uma oferta muito grande de alimentos. Quem aí não se identifica com isso? Eu me identifico. Vocês aí se identificam com isso? Então, galera, se a gente for pensar, a família, ela é um dos fatores que mais influencia o nosso comportamento, tá? Sim, a nossa família vai influenciar muito o nosso comportamento, tá? E sim, as possibilidades de mudança, de um comportamento mais sustentável, aderido, a longo prazo, ela só vai aumentar se o ambiente me favorecer. Então, o ambiente precisa ser propício. Então, é mais fácil se a família ajuda, tá? Do contrário, vai ser mais difícil, mas não é impossível, tá? Então, as possibilidades para as mudanças, para que elas aconteçam, para que elas sejam sustentáveis dentro de um âmbito, né? Dentro de um ambiente familiar, eu preciso que esse ambiente me propicie isso, e que se a família auxiliar vai ser mais fácil, né? Contudo, galerinha, é muito importante a gente pensar também que é possível mudar os hábitos familiares também, tá? Ah, minha família não muda, não adianta, é muito difícil, tá? Mas é possível, porém é necessário um esforço mais coletivo, então, dos membros, tá? Mas como que a gente pode fazer isso, Tati? Como que eu faço? A minha família é muito difícil, é tradição isso, é muito difícil tirar algum alimento, fazer troca ou tentar introduzir outra coisa, tá? Então, a dica inicial, pessoal, é que você pode dar início à batalha sem esperar pelos outros, tá? Isso mesmo. Você pode iniciar, dar o primeiro passo e depois ir conquistando aliados aos poucos, tá? Então, eu não preciso esperar para que todo mundo comece junto. Se eu quero, eu desejo, é algo meu, eu vou iniciar, eu vou dar o primeiro passo, né? Eu vou dar o pontapé inicial e aí sim eu vou começar a minha mudança, tá? Então, esse é um dos primeiros passos dentro de um ambiente familiar. Se eu desejo mudar, né, o comportamento da minha família para que ela possa me ajudar, esse é o primeiro passo, tá? Então, eu preciso demonstrar que eu quero mudar e que eu desejo fazer essa mudança para os outros, tá? Seja ela dos exercícios, seja ela de uma alimentação diferente, né? Seja ela de um cardápio diferente. Então, eu preciso dar esse primeiro passo. Eu não posso esperar pelos outros, tá? Ou daqui a pouco eu não posso ficar, então, colocando a culpa, né? Ah, não dá porque a minha família é assim. A gente sabe que isso é um pensamento sabotador nosso. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, dê o primeiro passo. Se é desejo teu, demonstre isso, né? Favoreça para que o ambiente para você seja favorável nesse sentido, tá? Então, coloque em prática o teu desejo, o teu objetivo. Mas um lembrete que é muito importante nesse sentido. Então, a dica inicial é: comece, faça um movimento, tá? Quando a gente tenta ajudar outras pessoas num processo de mudança, principalmente de hábitos bem familiares, né, nossos, a gente tem que lembrar de uma coisa, tá?
primeiro, tá? Primeiro lugar sempre. Antes da gente criticar, a gente deve eleger os pontos positivos, tá? Então, para depois apenas sugerir as mudanças, tá? Então, não adianta a gente também querer ajuda, querer que o ambiente seja propício, se a gente daqui a pouco só falar assim, só coisas negativas, né? Só pontos negativos das pessoas. Então, eleja os pontos positivos das pessoas também que estão ao seu redor, de que elas também são capazes, de que daqui a pouco se faz necessário, né? Coloque cada um dentro de vocês, no ambiente de vocês, vocês conhecem as pessoas que convivem com vocês. Elejam esses pontos positivos, coloquem para elas, tá? Para depois vocês, né, irem sugerindo também as mudanças que vocês querem implantar, tá? E isso é uma questão de treino, tá, pessoal? Então, isso serve também para nós, né? Dentro de vocês, elejam os pontos positivos de vocês, né? Não critiquem só, porque muitas vezes a gente só fica se criticando, só colocando para baixo, né? Então, olhem para vocês, olhem os pontos positivos de vocês, tá? A gente precisa se deter muito mais essas características mais positivas do que as características negativas, porque elas vão ser muito melhor para nós, enquanto no início de processo de mudança de hábitos, do que aquelas negativas que vão nos levar lá para baixo e vão dizer, é mesmo, eu sou assim, então não adianta, tá? Então, quando você quer ajudar alguém também nesse processo, quer incluir alguém, fortaleça esses pontos positivos, eleja eles, né? Converse com essas pessoas e depois introduza, então, o processo de mudança, tá? E aí, pessoal, vocês acham que a gente consegue? Será que é possível mudar esses hábitos familiares, assim, que esses hábitos coletivos que são muito importantes para o nosso processo de emagrecimento? Será que é possível, aos pouquinhos, passo a passo, a gente conseguir isso? Eu penso que sim. E vocês, o que vocês acham? Algum de vocês tem dificuldade com esses hábitos mais familiares? Vocês percebem que isso acaba muitas vezes sabotando vocês? Como que será que a gente pode iniciar, então? A gente deu algumas dicas, tá? Então, inicie por elas, tá? Inicie dando o primeiro passo você, para depois ir agregando os outros, né? Mas a gente não pode fazer com que todo mundo vá junto, só vou se todo mundo ir, né? Então, vá com calma, faça com que os outros entendam, né? Como eu falei, eleja os pontos positivos também dos outros, né? Chame eles para perto e aos pouquinhos eles percebendo que você vai fazendo um movimento, eles também vão iniciar uma mudança. Poxa, que legal, olha só, tá tendo resultado. Então, a gente é um exemplo fundamental, tá? E aí a gente vai conseguir ganhar mais campo, vai conseguir ganhar mais espaço para esse ambiente se tornar propício para o nosso processo. Mas a gente precisa primeiro dar, primeiro fazer, né? Iniciar isso. Então, eu penso que sim, todos nós podemos, tá? Mas nós só vamos saber também se a gente iniciar. Se a gente ficar esperando, não vai dar certo, tá? Então, a gente precisa iniciar, dar esse primeiro passo para buscar essas mudanças. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer fazer alguma colocação, talvez, porque eu sei que essa questão dos hábitos familiares é bem comum, né, em todo mundo, na verdade, porque todo mundo tem hábitos de família. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, fazer um comentário, alguma pergunta, fica bem à vontade. Bom, pessoal, então assim, nas próximas semanas a gente vai estar abordando mais alguns temas, tá, em relação aos hábitos, tá? E a gente vai falar bastante sobre os círculos de mudança de hábitos, tá? Que você pode fazer na tua família, então, tá? Então, eu vou estar apresentando para vocês uma ferramenta bem poderosa para conquistar os seus objetivos enquanto hábitos familiares. Mas também vai ser no decorrer das semanas. A gente vai primeiramente a gente está introduzindo, vai estar vendo alguns pontos importantes e a gente sim vai ter estratégias para também estar aprendendo. Então, hoje a gente aqui deu algumas dicas,
E no decorrer dos dias a gente vai estar também favorecendo vocês, né? Entregando algumas ferramentas para que vocês possam utilizar então dentro desse meio, tá? E na próxima live, galera, da semana que vem, a gente vai iniciar uma outra parte que é muito bacana também, tá? E que é o pilar emocional, que é um dos pilares também, que a gente falou que são 3 dentro dos hábitos, e a gente vai entender um pouquinho de nós mesmos, então, tá? Então, é um outro patamar agora, não sei se a gente fez o primeiro módulo, agora a gente vai entrar pro 2, que fala muito mais da parte emocional, e eu espero todos vocês também, porque é muito importante. Então, só reforçando, quem não assistiu as outras lives, volta lá no canal, assiste, porque elas são uma sequência. Então, vocês precisam entender, daqui a pouco assistir a outra para conseguir entender a de hoje, tá? Então, se não assistiu, não entendeu, volta lá, assiste, porque como ela é sequência, daqui a pouco fica quebrada, tá? Então, a próxima live, eu espero muito vocês aqui pra gente estar falando desse pilar emocional, falando um pouquinho sobre nós mesmos e o quanto isso também vai influenciar nos nossos hábitos, tá bom? Acho que para hoje, então, era isso. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo, agradeço por terem me acompanhado, né? E eu deixo um beijo muito grande no coração de vocês e a gente se encontra por aí, certo, galera? Um grande abraço e até mais!